Amigos queridos, bom dia, que Jesus nos abençoe e que todos nós estejamos em paz, em alegria, para participarmos deste Evangelho da manhã de hoje. Hoje nós vamos ler o item 23 do capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, os tormentos voluntários. O homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são a amostra dos eternos prazeres celestes. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si propositadamente tormentos que só ele pertencia a evitar. Existem tormentos maiores do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Não, porquanto para o invejoso e o ciumento não há descanso. Estão perpetuamente ansiosos. O que eles não têm, os outros possuem, causa-lhe insônia. O sucesso de seus rivais dá-lhe vertigens. Seu único interesse é sobrepujar os outros, toda a sua alegria se resume em despertar nos insensatos como ele a cólera do ciúme do qual não são possuidores. Pobres insensatos, efetivamente sequer imaginam que amanhã talvez tenham que deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a existência. Não é a eles que se destinam essas palavras. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, visto que as suas preocupações não são daquelas que têm a sua compensação no céu. Inversamente, de quantos tormentos se livra aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que realmente é. Esse é sempre rico, porque se olha abaixo de si, ao invés de olhar para cima. Verá pessoas que têm ainda menos do que ele. Esse é calmo, porque não imagina necessidades irreais. E a calma em meio às desgraças da vida não é uma felicidade? Fénelon, Lyon, 1860. Convido a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que todos nós sejamos amparados pela sua misericórdia, o seu amor, e que possamos contar com as melhores vibrações dos espíritos amigos a nos fortalecer nesta manhã. Assim, Jesus, nós te pedimos, Mestre, fortaleça os nossos pensamentos no bem, dai-nos força e coragem para que possamos resolver todas as nossas situações, a fim de que não venhamos criar mais tormentos para nós mesmos. Amparai, Jesus, os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais. Dai a eles o amparo de que necessita. Que a bondade excelsa dos nossos benfeitores possa fortalecer os corações em dor. Socorrei aqueles que mais precisais, Jesus. Dai força e amparo e esperança para todos nós. E que nesse momento de comunhão espiritual, nós te pedimos, Jesus, para os nossos familiares, para todos os nossos entes queridos, para os lares que ora se encontram junto ao nosso pensamento e reunidos em seu nome, Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e que a paz divina estabeleça em nossos corações a alegria da vida, a alegria de servir e a alegria do trabalho. Que Deus nos assista hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos lendo os tormentos voluntários. Imaginemos nós quantos tormentos nós carregamos devido às inúmeras reencarnações que vivenciamos
sem muito atender às nossas necessidades espirituais, criando revolta, indisposição com os outros, magoando, ofendendo, machucando. Tudo isso gera para nós os tormentos. São situações que o pretérito deixou registrado e que traz para nós todos muito desconforto. Agora imaginemos então que esses tormentos que carregamos conosco têm sido diluídos ao longo de muitas reencarnações, mas infelizmente ainda criamos tormentos hoje, tormentos que são voluntários, motivados muitas vezes pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, por nossa vaidade, que gera o ciúme, a inveja. E nós estamos sempre em busca da felicidade, sempre procurando uma felicidade externa e não uma felicidade interna. E muitas vezes nós estamos fugindo daquilo que seria a solução para os nossos problemas que a reencarnação por si só nos oferece. A felicidade verdadeira não existe aqui na Terra. Por quê? Porque nós não somos da Terra. Nós somos espíritos que estamos aqui cumprindo um período de um planejamento reencarnatório, cujas necessidades essenciais são manifestadas pela nossa personalidade, com o objetivo de nos educar, de transformar, de renovar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a fim de diluir os tormentos do passado, os conflitos que hoje vivemos e não mais criarmos novos tormentos. No entanto, nós vamos ver que muitas vicissitudes formam o cortejo inevitável desta vida, que poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa. Mas essa felicidade nós sempre a buscamos nas coisas perecíveis do mundo, e elas passam, e passam muito depressa, e muitas vezes nós ficamos aí em busca dos nossos prazeres materiais, de nossas ilusões, e no lugar de buscarmos os prazeres da alma, que só são construídos pelo trabalho do bem, pela caridade, pelo amor, pela renúncia. Como é difícil renunciar diante daqueles interesses que ainda permeiam em nossos pensamentos. É preciso buscar esta paz que vai nos trazer uma certa serenidade, e ela está no nosso espírito, ela está na alma, que são prazeres eternos, prazeres celestes, e eles nós vamos adquirir essa felicidade quando nós abraçarmos verdadeiramente o caminho do bem. Fazer a caridade para aqueles que estão junto de nós, aqueles que fazem parte do nosso contexto reencarnatório, seja na família, seja no trabalho, seja no grupo de convivência. E é aí que nós vamos ver que nos relacionamentos nós precisamos acertar os nossos relacionamentos espirituais, trazendo paz ao nosso coração. A paz de coração, meus amigos, é a certeza do cumprimento que estamos fazendo com as leis de Deus que estão em nossa consciência. E a paz do coração é a única felicidade real, porque ela nos traz serenidade e nos leva a pensar e a refletir em tudo aquilo que nos perturbava. E esses tormentos que são anteriores a essa reencarnação, muitas vezes trazem para nós situações que merecem respeito, que merecem refletir, reflexões bem sérias, para nós encontrarmos a causa destes tormentos, a causa das dores que ele nos causa. E é muitas vezes, quando nós estamos mergulhados nesses tormentos, nós permanecemos no estado de agitação, de perturbação, e muitas vezes nós não olhamos que é preciso sair desses tormentos para que eles se transformem, pelo menos em conflitos. Quando estamos em conflito, nós já estamos melhores, porque o conflito nós já estamos na porta de resolver. Por isso, nós precisamos criar para nós mesmos um estado de pacificação do nosso espírito. E nós vamos ver
que um tormento que nos atormentam, que causa dores em nós, são os tormentos causados pela inveja e pelo ciúme. Por que que nós temos inveja? Pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Por que que temos ciúme? Justamente por esses sentimentos. E ainda mais pelo sentimento de posse, que nós achamos que muitas vezes tanto as propriedades físicas são nossas, como também aquelas pessoas que amamos, que nós temos um ciúme doentio gerado pelo egoísmo. E esse ciúme ele gera um tormento. Tormenta a nossa mente quando não somos capazes de desvencilhar deles, de sair deles. E muitas vezes nós ficamos num estado de enfermidade e essa enfermidade vai adoecendo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A pessoa ciumenta ela não tem descanso. O pensamento está sempre numa rotatividade circular e acaba virando um pensamento característico. Então, nós vamos ver que as pessoas ciumentas, além delas não terem descanso, elas também se transformam em seres ansiosos, inseguros, porque eles sempre estão atrás daquilo que lhe pertence, ou entre aspas, eu acho que me pertence. E o que nós vamos ver que eles não têm nenhum sossego e outros ainda são tão doentes, com a mente tão adoecida em relação aos ciúmes, que o ciúme lhe traz insônia. Ele passa horas e horas sem dormir pensando numa maneira de como fazer para trazer de volta aquela pessoa ou aquele objeto, aquilo que lhe causa a dor do ciúme. E nós vamos ver que muitas vertigens são trazidas e provocadas pelo nosso interesse. Esse interesse que trazemos de sobrepujar os outros, de sermos maiores que o outro, e com eles vêm outros tormentos, como a cólera. A cólera do ciúme é doente, é doentia essa cólera. Ela nos traz grandes dores, porque nós achamos que esta cólera do ciúme que nós somos possuidores, vai nos mostrar quanto somos um espírito insensato. E o Evangelho nos mostra que, efetivamente, sequer imaginam que amanhã talvez tenham que deixar todas essas futilidades cuja cobiça lhes envenena a existência. Amigos, tudo o que nós desejamos no mundo precisa de ver o seu real valor, porque aquilo que nós queremos por uma mente enfermiça, nós estamos construindo uma infelicidade, uma indisposição. E jamais teremos aquilo em nossas mãos porque nós ficamos com o pensamento envenenado e nós não fazemos nada para construir algo novo e melhor. E quando nós estamos num pensamento de cólera, do ciúme, que ficamos esses pensamentos que gera cobiça, inveja, nós percebemos que nós estamos contaminando a nossa existência, criando um tormento voluntário, e esse tormento vai nos causar muitas dores. Então, nós vamos ver que muitas vezes nós temos que pensar e deixar de todas essas futilidades, ilusões, paixões grosseiras, que são fontes geradoras destes tormentos. E aí nós vamos ver que nós carregamos isso para outras existências. Então, nós temos que reavaliar tudo aquilo que nós estamos querendo, ambicionando, achando que é nosso. E nós vamos ver que esses espíritos que vivem nesse patamar da cobiça, da inveja, dos ciúmes, eles não compreendem as palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Enquanto eles não compreenderem a sua imortalidade, sentir a vida como espírito que são, nós vamos ver que essas preocupações vão só aumentando, trazendo para eles uma inquietação muito grande. E quando Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nós vamos ver que as preocupações não são daqueles que têm a sua compensação no céu.
Nós precisamos entender que esse consolo virá pela misericórdia de Deus e muitas vezes traçando uma nova reencarnação para que nós possamos inverter os papéis e observar quanta dor nós causamos ou quanta dor submetemos por uma situação tão pequena, tão nefasta, justamente por ter os olhos fechados para a nossa imortalidade. E aí nós vamos ver que os tormentos se livra aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que realmente é. Veja que maravilha, quando nós sabemos que o outro tem muito mais que nós, que é mais bonito, que tem dinheiro, que tem uma posição social. Isso não pode ser motivo de inveja, isso tem que ser motivo de alegria, porque foi uma conquista do espírito. Mas nós também, talvez já tenhamos tido tudo aquilo e perdemos pela inveja, pelos os sentimentos doentios que carregamos conosco. E agora nós estamos sendo convidados a livrar desses sentimentos, porque nós sabemos que eles vão contaminando o nosso pensamento. Então, o Evangelho nos mostra inversamente de quantos tormentos se livra aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui e não procura parecer mais do que realmente é. Isso é grandioso. Nós somos o que somos. Muitas vezes eu falo, eu queria ter tido um título, podia ter feito isso, eu queria ter feito aquele concurso, e guardamos tantos ressentimentos e muitas vezes inveja. O outro era muito, não estudava como eu, era preguiçoso e ele conseguiu. Deixamos de olhar o outro para olhar dentro de nós. Esse que olha para sempre para você é o verdadeiramente rico. Ele é sempre rico, porque ele olha, ele sempre procura manter o olhar de si para aqueles que ainda não conseguiram. Ele vai ver quanto ele tem, quanto ele já construiu, ao invés de olhar para cima. Nós sempre olhamos para o outro com os olhos da inveja, porque nós olhamos para cima. Olha para baixo, vê aqueles que ainda não conseguiram chegar aonde já chegamos, e verá pessoas que têm ainda menos do que ele. E essas pessoas geralmente são calmas, são serenas, porque não imaginam necessidade irreais. E a calma em meio à desgraça da vida não é uma felicidade? É, meus irmãos. A calma no meio desses tormentos todo, dessas conquistas abruptas que muitas vezes queremos, é a felicidade. É a felicidade que nós tanto almejamos. Sejamos simples, valorosos, estendendo os braços, acolhendo os irmãos, dando o que nós temos, repartindo o que nós possuímos. Nós não estamos falando de possuir terras, de possuir dádivas do coração. São essas virtudes que nos trazem alegria e não nos deixa criar novos tormentos. Pensemos nisso, irmãos, que Jesus possa nos fortalecer. Estamos numa hora de rever tudo aquilo que tanto queremos, para ver que nós precisamos de tão pouco, e nesse tão pouco é que nós vamos ver quanto somos felizes. Não criemos mais os tormentos voluntários, mas procuremos acertar com os tormentos que carregamos, que vêm conosco, que são aqueles que nós não ainda sabemos a sua origem, mas sabemos que ele está dentro de nós. E nesta hora sublime do Evangelho de Jesus, nós conseguimos, de alguma forma, Senhor, entender o recado divino desses Espíritos. Ajude-nos a ter olhos de ver e agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu. Mestre querido, ampare-nos com passe, fortaleça os nossos ideais, dai-nos força e coragem, e que cada um nesta hora eleve o seu pensamento a Jesus, para rogar ao nosso Mestre aquilo que nós mais carecemos, aquilo que necessitamos na recomposição de nossos sentimentos. Senhor,
que as mãos amigas se estendem sobre todos nós. E neste momento de paz íntima, de confiança, nós pedimos, Jesus, fluidifica as nossas águas para que elas se transformem em medicamentos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Visite aqueles a que os nossos pensamentos buscam nesta hora, para que eles recebam o amparo, a misericórdia e o amor do Senhor. Que Deus esteja sempre em nossos pensamentos. Queridos irmãos, receba o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintam-se amparados por Jesus. Que assim seja.